No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 25 até o 36, a gente vê a sequência do encontro de Jesus na cidade de Jerusalém. Primeiro, antes de ir à festa dos tabernáculos, ele fala com seus irmãos, depois ele se dirige à festa, prega nessa festa, tem um diálogo com o público, e agora essa narrativa continua. E eu quero aproveitar então o contexto das últimas quartas-feiras e seguir daqui então. Vamos lembrar que no último encontro houve aquela discussão entre a prática do bem no sábado e Jesus coloca diante dos seus oponentes o fato de que a circuncisão era praticada no sábado. Se a circuncisão era praticada no sábado e lidava metaforicamente com o prepúcio, a pequena parte do corpo humano, como não fazer o bem para o ser humano por inteiro, curando ele em dia de sábado? Então, nesse sentido, Jesus quer mostrar que o sábado é o dia, é a hora de se fazer o bem, e a lei precisava ser interpretada. Ela não era um jugo, mas ela apontava para o próprio Cristo, libertador e Messias. E aqui então, no versículo 25 de João 7, o texto de João diz o seguinte: alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem que de fato esse é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? Jesus, com a sua sabedoria, provoca muitas reações. E eu sempre que olho esse texto aqui, pelo menos um texto em que Jesus fala sobre sua morte, seu retorno ao Pai Celestial, e o fato das pessoas interpretarem ele tão mal, isso tudo sempre me faz questionar se hoje eu estou discernindo as coisas como deveria, segundo a luz de Jesus, segundo a verdade da sua palavra. A Escritura, ela faz uma coisa com a gente: ela nos provoca, ela nos corrige, ela nos condena também, no sentido de nos tirar aquelas certezas
sobre as quais a gente se baseia para viver, para escolher e para delegar todo o nosso futuro. Então, claro que aqui a gente lê uma história a partir do futuro, conhecendo o seu desfecho, mas para esses habitantes, esses interlocutores, o futuro ainda estava por se construir. E essa certeza que eles afirmam que, em alguns casos, por ela, eles iam dar conta. Então, nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, a humildade sempre é motivo de alegria. Sempre é uma virtude a ser buscada. É uma pena que entre os gregos, no período clássico, a humildade não era uma virtude. Era a vaidade uma virtude. E a humildade enquanto virtude vem do judaísmo e é reforçada no cristianismo como, de fato, uma das virtudes cristãs por excelência, muito mencionada no Novo Testamento. O que encontramos aqui? Estamos encontrando uma reação daqueles habitantes de Jerusalém para com a liberdade que Jesus tinha para pregar e ensinar. Esse é o ponto. Ele está lá ensinando, ele está lá pregando, ele está lá persuadindo, convencendo, e os habitantes da cidade estão perguntando, mas vem cá, não era esse aí que queriam matar? Não era esse aí que estava trazendo males para o nosso judaísmo, para a nossa cidade, para o nosso templo? Por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 16, já se sabia que o objetivo desejado era matar Jesus. Diz lá, e por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. No versículo 18, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E nesse capítulo 7 que a gente está abordando, o versículo 1, a mesma coisa. Ele não andava pela Judéia até então, porque os judeus queriam matá-lo. Então, claro que os habitantes da cidade estão surpresos. Ninguém vai fazer nada. Ele fala abertamente, diz o versículo 26, e ninguém lhe diz nada. E agora vejam a tese de quem faz essa crítica. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Então, sobre um grupo específico de habitantes ali, pairou de fato essa dúvida de que eventualmente, diante da popularidade de Jesus, do ensino cativante dele, pensaram eles que ele teria evidência, ou as pessoas teriam reunido evidências suficientes que talvez contestassem a ideia de que ele fosse um herege ou um falso Messias e que de fato ele podia ser o Messias verdadeiro. Então há uma hesitação aqui, há uma dúvida. E às vezes é na dúvida, no contexto de dúvida, que a gente tem grandes oportunidades de pregar o Evangelho. Então, esse é um mundo difícil no qual também hoje a gente está inserido. O pós-modernismo oferece para nós, igreja, oportunidades. No modernismo, tudo era muito racional. Não havia espaço para a religião. Aliás, havia quem dissesse que a religião ia acabar. Na pós-modernidade, ao contrário, tem espaço para todo mundo, para muita loucura e também para a religião. E talvez é nesse momento que a gente deve aproveitar a oportunidade de testemunhar da nossa fé. Porque cabe tudo, né? Basta a gente olhar algumas pautas e agendas progressistas em nossos dias. Por que a religião não vai ter o seu espaço? Por que não é possível falar de Deus, da virtude cristã, do casamento indissociável, né? Ou inseparável, da luta contra o aborto? Por que não é possível nesse cenário democrático? Nós defendemos também valores cristãos, mas em especial a mensagem do Evangelho, da Boa Nova que redime o ser humano. Mas aí, diante dessa breve hesitação, dessa dúvida de um espaço dado eventualmente para se acolher então Jesus como Messias verdadeiro, houve quem contestasse.
Mas nós sabemos de onde vem esse homem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Havia uma tradição entre os judeus que interpretava a lei e os profetas de que o Messias surgiria e só seria reconhecido quando iniciasse o seu ministério. Então que ninguém saberia sua origem. Ninguém saberia de onde diretamente ele viria. Daí se assume então como se conhecia a origem de Jesus, Nazaré, Galileia, Cafarnaum. A ideia então não se sabe. Aliás, não é este o Messias verdadeiro. Sabida a sua origem, não pode ser. Então há uma tese aqui, e na qual se baseia a confiança daquele grupo. Nós sabemos que a origem do Messias é desconhecida. Consequentemente, não pode ser ele. Então, outra coisa importante aqui para nós. Sobre o que? Com base em que? Quais são as nossas premissas, as nossas pressuposições? Como a gente alimenta o que para nós é verdadeiro? Qual é o nosso critério? Como a gente faz escolhas hoje? No impulso? Pela emoção? Né? Eu sei que o ser humano é um ser complexo. Reúne racionalidade, emotividade, biologia física, diretamente falando. A gente é um todo complexo, mas integrado. Quais são os critérios que nos fazem julgar os dados e, a partir então desses critérios e dos dados analisados, nós fazemos escolhas, acertadas ou equivocadas? Eu sei também que no mundo relativista não há certo e errado, né? Tudo é uma questão de opção, não é? Sexualidade com a qual você nasce é menos relevante do que a sua orientação sexual. Bom, isso no futuro a gente ainda vai ver a conta dessa orientação ou escolha que se pretende fazer. Aqui eu vejo uma escolha feita em premissas inseguras que leva a consequências inadequadas e equivocadas a ponto de desprezarem que ali podia estar o Messias. Vejam que assunto sério. Nós estamos falando do Cristo, reconhecido como tal, vindo da parte de Deus, que é avaliado em cima de premissas falsas e então, consequentemente, descartam a possibilidade de que ele ali é o Messias. Vejam o versículo 31 desse mesmo capítulo. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Aqui um outro critério também para definir quem é Messias. Além da suposta origem desconhecida, agora os milagres também são um critério elegido por aquela multidão ou por aquele grupo, no sentido de dar credencial. Esse cara é o Messias. Por quê? Porque ele faz milagres. Quer dizer, quando o Cristo vier, ou o verdadeiro vier, é a tese, será que vai fazer maiores milagres do que este homem tem feito? Então, havia pessoas agora já dando espaço à possibilidade de Jesus ser o Messias, ou o Cristo, enviado de Deus, por causa dos milagres que ele fazia. E no versículo 42 dessa mesma passagem, né, lá não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, nos ajuda ou nos orienta e anima para a gente ter critério e ter humildade. Uma das coisas que se deve fazer é estudar a Escritura. Ler esse livro inspirado, inerrante, histórico, de longa data que ele existe, traduzido para muitos lugares. Domingo passado a gente celebrou, inclusive, o Dia da Bíblia. Por que esse livro tem inspirado tanta gente? Por que vale a pena estudar esse livro? Por que vale a pena compreender esse documento? Será que ajuda a gente a encontrar Cristo? Ora, eu lembro aqui do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O próprio Jesus disse, né? Vocês alegam conhecer a Escritura, mas é a própria Escritura que testifica de mim. E Lutero dizia muito isso, né? Que quando a gente vai para a Escritura, a gente encontra Cristo. E se não encontrar Cristo, não encontrou a Escritura. Então, nesse sentido, chama atenção nesse momento da narrativa que alguns sepultam a possibilidade. Não, a gente conhece o lugar de nascimento dele, então não pode ser ele. Por quê? Porque quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Por quê? Porque a tradição era de que o Messias surgiria de uma hora para outra, fazendo milagres, reinando, e toda aquela premissa ou aquela expectativa que se tinha do Messias à semelhança de Davi. Quando ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, então ele está sendo permitido no seu ensino, né? Ele está podendo falar e pregar. Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Então Jesus entra na história deles, né? Assumindo a sua origem na Galileia, seu quartel-general Cafarnaum, Nazaré, né? Mas ao contrário do que se imagina, ele vai adiante. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. De novo a sua associação ao Pai. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Verdadeiro aqui no sentido de real. É fato que ele me enviou. Eu venho da parte de Deus. Este aqui é o sentido. Aquele a quem vocês não conhecem. Então vejam que irônico, né? Jesus está dizendo que eles o conhecem, mas no fundo não o conhecem. Porque se conhecessem, saberiam que ele vinha do Pai e porque também conhecem a Deus. E eu estou aqui pensando nos judeus de Jerusalém, a quem foram confiados os oráculos de Deus, a quem Paulo se dirige até considerando-os privilegiados em Romanos capítulo 2, versículo 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, e aí segue a lista, né? Com toda a vocação privilegiada do judeu, mas ao mesmo tempo cego para aquilo que é mais evidente. O Cristo que vem dos judeus para salvar os judeus não é reconhecido entre os seus. E eu aqui não tenho como não me remeter a João mesmo, lá no seu capítulo 1, versículo 11, quando lá João escreve, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Veja como isso é inclusivo, né? Todos. Talvez até os seus não o receberam. Jesus foi para os gentios também. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo nascido de Deus nasceu pela vontade de Deus. Todo convertido, todo salvo, todo filho de Deus é porque Deus assim o quis. E mais, tornou isso possível, revelando-se a essa pessoa, salvando, perdoando e reconciliando. Vejam ainda no capítulo 5 de João, no versículo 46, Jesus está dizendo assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Isso é muito provocativo. Isso fala sobre coerência. Então, que lei é essa que os caras guardavam? Que judaísmo era esse? Que Moisés era esse? Tão estimado entre os judeus, em especial os fariseus, que preferiam Moisés a Abraão, né? Por causa da lei e não por causa da aliança. Então, que afeto, que devoção e que piedade é essa
É uma outra pergunta que todos nós sempre devemos nos fazer: devoção a quem? Ao Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida? Ou devoção a nós mesmos, ou a outros ídolos que a gente constrói, ou a gente cria? É um texto bastante provocativo para nós, esse que eu acabei de ler. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz a eles: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Unidade, harmonia, submissão. Chegamos a dizer isso na quarta passada, um dos critérios para a gente avaliar uma coisa como verdadeira, quando atinente a Cristo, é a sua submissão ao Pai e a busca da glória do Pai, não da sua própria. E a sua identificação com a missão de Deus no mundo. Então o texto aqui é provocativo. Eu não vim porque de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Quem é que gosta de ouvir isso? Quem é que deseja, quem é que imagina escutar isso? Você não conhece a Deus, você afirma conhecê-lo, afirma que crê nele, afirma que pratica as obras de Deus, mas você não conhece a Deus. A quem nós servimos? O que nós cultuamos? Quem é o nosso Deus? Quem é Deus, meus irmãos, meus amigos? Você que talvez participa de alguma religião, você que de alguma maneira desenvolve espiritualidade, você que busca um equilíbrio da alma com o corpo, você que busca o sentido da vida, quem é Deus? Existe um Deus verdadeiro? Existe um Cristo, Messias verdadeiro, Redentor de todos os seres humanos, que perdoa nossos pecados e que veio à Terra em nome de Deus como caminho para se chegar a Deus e que agora está sendo rejeitado com base em falsas premissas, em teses, em ilusões. Eu gosto muito daquele salmo, não pelo seu conteúdo, mas pela sua verdade, quando lá está escrito assim, que o soberbo na sua soberba não investiga. As suas cogitações são de que não há Deus. O cara não vai atrás. O cara não se questiona. O cara não olha ao derredor, não busca o sentido da vida. O cara vai vivendo num automatismo doido e não busca sentido para o que faz, para quem é. Não faz perguntas. Não faz perguntas, pois aqui eles têm que ouvir, na cara dura: vocês não conhecem a Deus. Agora, ele diz: eu o conheço porque venho da parte dele. E ele me enviou. Então, essa harmonia entre Jesus, o Cristo e o Pai é fundamental. E é por isso que nós, cristãos, não só tememos e cremos em Deus, nós cremos em Deus por meio de Jesus. Porque esse Deus se fez gente em Cristo e se tornou visível, abraçável, se tornou gestual, se tornou exemplo concreto de ser e fazer, gerando fé nas pessoas, gerando desejo de conhecê-lo, revelando o Deus invisível, agora de forma visível, para que nos voltemos para ele. Agora o que acontece diante dessa provocação? Querem empreendê-lo. Parece que a iniciativa é uma iniciativa bem radical, como se tivessem ficado irados. Querem prendê-lo, mas ninguém me põe as mãos, e João explica, porque ainda não é chegada a sua hora, o seu tempo. Ele pôr as mãos ali significaria prendê-lo e levá-lo à cruz. Mas estamos ainda no capítulo 7, João. Talvez ainda uns 6 meses sejam necessários até que a cruz seja um tópico da história. Nesse sentido, não há o que fazer. Porém, muitos dentre a multidão creem em Jesus. Por isso que nós temos que pregar e pregar. Nós não imaginamos quem vai crer, como vai crer, quando vai crer.
mas a nós cabe pregar, anunciar a boa nova do Evangelho. Porque o Espírito de Deus ilumina as mentes, pega os corações na mão, sara as feridas, tira de dentro daquele coração obscuro, pesado, todo aquele peso, aquela culpa, aquela dor, aquelas inquietações ou aquele vazio. E há um dado momento em que aquela palavra vem certeira para a nossa vida. E Deus nos chama pelo nome. E a gente sabe que é conosco, não é com quem está ao nosso derredor, não é com a nossa família, é conosco. A gente sabe que é o nosso momento. Quando Deus nos chama para nos perdoar, nos restaurar e nos dar uma nova vida. Muitos, vejam bem, muitos dentre a multidão, estamos falando aqui de Jerusalém, a capital da religião, predominando aqui os fariseus, também os saduceus, grupos diferentes, mas é importante essa palavra, muitos, nesse lugar religioso, muitos dão crédito ao Messias, que é uma inversão, uma surpresa dentro de um sistema muito bem elaborado. E alguém que vem quebrar esse sistema, mas para o bem, para a libertação de todos. Muitos dentre a multidão creem nele. E creem também por quê? Porque será que se o Cristo verdadeiro vier, pensam, fará tantos milagres como ele faz? Os milagres aqui, sim, foram importantes. Eu creio em milagres. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Pode curar pessoas em casa agora. Eu creio. Creio que ele pode fazer isso, assim como pode fazer alguém nascer de novo, do Espírito, e ter o seu coração transformado, a sua mente liberta e ter paz com Deus agora. Eu creio. Pelo poder da palavra de Deus. Isso aqui não é um livro só. Não é um documento que a gente está lendo aqui. Nós não estamos à caça de membros agora aqui. Nós estamos sendo o canal da palavra de Deus que salva, cura e liberta. E nesse caso aqui, sim, os milagres são importantes. Tem um texto em João capítulo 10, versículo 38, que diz o seguinte: se faço, né, milagres ou obras e vocês não creem em mim, aliás, vamos, versículo 37, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. 38, mas se faço, né, se faço as obras do meu Pai e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. É uma generosidade, uma misericórdia, uma compreensão da parte do Cristo, né? Porque eventualmente aqui alguém podia não ver tanta conexão entre o Cristo e o Pai. Mas Jesus então diz assim, mas então creiam em mim, pelo menos por causa das obras, para que vocês possam saber que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então sim, os milagres são importantes. Sim, o poder de Deus é importante. Ninguém nasce de novo a não ser pelo Espírito. Ninguém confessa Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. A igreja não é um clube onde você põe lá o seu nome e assina porque você quer participar de uma fraternidade. Você é escolhido por Deus, o Deus vivo, pessoal e poderoso. Salva você, entra no seu coração, perdoa os seus pecados e te convida a uma nova jornada. Agora, redescobrindo o sentido da vida e entendendo coisas mais importantes que até então não eram percebidas. Pois bem, ouvindo isso, a multidão e os fariseus, vendo que essa mesma multidão dava crédito a Jesus, enviaram guardas para prender o Cristo. Mas Jesus diz uma coisa: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então, está bem evidente que a cruz aqui é iminente. E esse caminho é solitário. Jesus vai só. O único justo. Em favor dos injustos vai morrer. E ele vai só. Ele até convida os seus discípulos para orarem com ele no Getsemane.
E eles dormem. E eles abandonam Jesus diante da guarda que chega no Getsemane, bem num momento difícil. Todos abandonam Jesus. Jesus não pode abandonar a humanidade. Jesus não abandona o Pai. Jesus vai até o final. E nesse momento ele diz aqui, ó, vocês não podem ir para onde eu vou. No Evangelho de João ainda, que é um belo de um evangelho, no capítulo 17, versículo 5, a gente encontra assim: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, esse mundo criado é passageiro. Pode até ser que ele seja transformado, em que a redenção seja um novo céu e uma nova terra. Mas esse mundo nem sempre existiu. Ele foi criado. E ele, criado, acabou também levando Cristo a se tornar gente, para morrer, para nos reconciliar com o Pai e nos dar a eterna salvação. Então aqui, Jesus estava de olho no futuro, voltar para o Pai, para ter a glória que ele tinha. Então os judeus começaram a falar entre si: para onde ele irá? Será que ele vai para a diáspora? A preocupação agora dos judeus era que Jesus fosse evangelizar os judeus de língua grega, né? E que ele fosse fazer missão, digamos assim, fora de Jerusalém, onde ele teria mais liberdade. De certa maneira, Deus usa essa palavra dos judeus aqui para provocar a gente sobre as missões que um dia os discípulos vão fazer por todo o mundo. E o evangelho não vai chegar só em judeus, mas vai chegar nos gentios, vai chegar na América Latina, vai chegar em Porto Alegre, vai chegar nos lugares mais remotos. Porque a palavra de Deus não pode ser algemada. E finalizando nesse capítulo ainda 12 de João, no versículo 20, a gente encontra assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, os gregos, os gentios, são citados no Evangelho de João, que é um evangelho dirigido a crentes gentios. E que aqui, então, por causa de João e por causa de Cristo, vem uma esperança. Esperança que os profetas já deram, de que terras gentias seriam iluminadas pela esperança do Evangelho e a manifestação do próprio Cristo. Meus irmãos, onde estão os nossos ouvidos e os nossos olhos? Onde está a nossa atenção? Num mundo conturbado, num mundo que quer ter a nossa atenção o tempo inteiro, num mundo que quer nos influenciar, nos automatizar para a gente não refletir, não ter critério e agir por impulso. A famosa compra por impulso, né? A gente conhece muito bem. Quais são os critérios para a gente chegar na verdade, para a gente descobrir o sentido da vida? Para a gente não rejeitar o Cristo, por exemplo, agora no Natal, substituindo ele por um Papai Noel. Perdendo de vista que numa certa data, num certo tempo, que Deus escolheu, o Cristo se fez gente. Ele encarnou. É isso que o Natal celebra. A decisão de Deus de enviar o seu Filho, Cristo pré-existente, se tornar agora gente e viver entre nós cheio de graça e de verdade. Tem gente que vai dizer que essa história não cabe agora para o Natal. É melhor falar de Papai Noel, de confraternização familiar, de boas festas, de luz, né? Tem muitas coisas que se diz nessa época, mas é preciso resgatar algumas verdades que não são relativas, que não são do foro íntimo e da escolha pessoal de ninguém. São verdades eternas. Deus ama o ser humano, quer perdoar os seus pecados, quer dar paz com Deus, quer reconciliar esse ser humano pecador por natureza, nascido em rebeldia, que percebe que não consegue controlar o seu coração, até gostaria de fazê-lo, mas não consegue. Há uma saída para você. É o Cristo, o Messias de Deus, que perdoa pecados. Havia que talvez nesse
espaço, pessoas altivas demais e cheias de boas obras demais, que acharam que o Cristo não era necessário. E ele passou por elas. Hoje Jesus vem visitar de novo esse tempo final do nosso ano. Esse período tão importante de reflexão, sim, de família, de apagar das luzes de um ano muito difícil. Mas a luz de Jesus ninguém apaga. O eterno Verbo de Deus, luz do mundo, tem uma luz que nunca se ofusca. E você pode ter uma oportunidade nesses dias, até hoje, de ter um encontro com esse Jesus, porque você talvez não parou nesse programa aqui à toa, por acaso. Você, na verdade, tem uma oportunidade de ser humilde e de acolher com mansidão o próprio Jesus em seu coração e desfrutar de paz e de uma vida nova. Eu gostaria de orar com você agora. Pai, muito obrigado por esse momento e pelo poder que há na Tua palavra, na mensagem do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço, abençoa essas pessoas que nos assistem agora. Tu conheces todas elas. Isso não é uma questão de pensar, imaginar ou achar. Tu és poderoso e conheces a cada um. E eu te peço, abençoa os nossos amigos agora. Visita-os pelo teu poder. Visita-os com teu amor, com a tua verdade, com teu perdão, com a tua cura, libertando suas mentes dos enganos, libertando as suas mentes dos achismos, da vida que age por impulso, e nos ilumina, Senhor, para termos critério, para andarmos na verdade, para termos um encontro contigo, Jesus. Eu te invoco nessa noite sobre os meus amigos, sobre a família de cada um, para que passando por Jerusalém ou passando por nossa casa, tu encontres morada, que nós venhamos a dar crédito ao Senhor. Jesus vem e mora em cada um de nós pela fé. Abençoa, Senhor, a cada amigo, a cada família nesse momento. É o que eu te peço. Por Jesus eu oro. Amém e amém.